que Star Wars teve que morrer? Por que os padrões simbólicos de uma das sagas mais influentes, na verdade, da cultura pop tiveram que ser destruídos? Bom, a primeira tentação de imaginar por que nesses filmes novos, por que nessa trilogia da Disney mudaram tudo é por causa do progressismo. Essa, de fato, é a primeira impressão. Uma das responsáveis pelo negócio usa uma camiseta chamando The Force is Female, numa espécie de referência feminista. São várias entrevistas indicando que o progressismo influenciou os filmes novos. Então tem uma ideologia da moda que está sendo projetada nos filmes. Sim, isso de fato é um fato. Os filmes deram retorno, independente disso, certo? Embora tenha tido bastante reação negativa dos fãs. Então imaginaram, bom, vamos fazer isso, certo? Vamos fazer um novo Star Wars atualizado para os tempos com essa ideologia progressista. Mas aí tem um problema, uma complicação da gente só descrever as coisas desse modo. O Star Wars original, ele era visto por muitas pessoas como uma saga progressista também. Veja, era os anos 70, que foi quando, o final dos anos 70, foi feito o primeiro. Ainda tinha muitos resquícios da cultura hippie, e as pessoas ainda discutiam essa coisa da cultura hippie. O George Lucas fez parte de lidar com essa cultura. E isso é visível na saga original de Star Wars. Tem uma coisa meio nova era, um apelo para a religião budista, uma coisa de se conectar com a natureza de uma maneira diferente. E os adversários são basicamente um império que representa uma certa estrutura de ordem. Então, na verdade, Star Wars original já deveria ser uma saga progressista, nova era contra o império opressivo. Inclusive, o próprio George Lucas vê desse modo, certo? O próprio Mark Hamill, que é o ator que faz o Luke Skywalker, vê desse modo. Então, se já tinha essa visão, por que eu preciso desconstruir os símbolos? É porque, na verdade, embora o George Lucas, ao fazer Star Wars original, a trilogia original, ele tivesse em mente algo dessa cultura hippie, até bastante coisa dessa cultura hippie, ele tinha outros padrões simbólicos em mente também. E, na verdade, muito da popularidade da saga tem a ver com esses outros padrões simbólicos. Porque filme que fala de nova era, que fala do cara ter experiências, não sei o que, nos anos 70 são vários. Que esse filme, certo? E depois a entrada nos anos 80 mesmo, que ele vai ser uma força cultural tremenda, que esse filme tenha sido um marco da época, não é por causa disso. São outros padrões. É uma das primeiras coisas. Tanto o George Lucas, que é o diretor do Star Wars original, o criador, quanto o Steven Spielberg, quanto outros diretores da época, eles tinham plena consciência de que nos anos 70, com a revolução hippie do cinema, tinha se abolido a estrutura da jornada do herói, que é famosa, descrita lá pelo Joseph Campbell, que é uma estrutura que era muito recorrente na Idade Média, do herói que empreende a jornada, do herói que tem que vencer desafios, que tem que encontrar um mestre, salvar a dama, enfrentar o mal, tem uma descida e essa descida ele precisa superá-la, certo? Então é uma estrutura bem tradicional de descrição narrativa, que o Joseph Campbell descreve lá no livro O Herói de Mil Faces. Né? Então eles têm em mente esse padrão do herói que vai vencer, e que isso foi perdido, isso não está mais presente. Com isso, eles começam a fazer filmes com o padrão da jornada do herói. Filmes que têm uma certa qualidade redentora. Porque o problema do cinema hippie é que você vê uma crítica tremenda a tudo, uma crítica à polícia, a polícia é má, o Estado é mau, as pessoas são más, o capitalismo tomou conta, não sei o que, você começa a ficar sufocado, não tem nenhum tipo de saída. Então, efetivamente, quando eles começaram a colocar de volta a jornada do herói, os filmes começaram a decolar. O cinema dos anos 80 ele é todo marcado por isso. A popularidade dos filmes cresce com isso. Tubarão é um filme bem anos 70, mas que já tem uma jornada do herói, porque você tem um vilão lá no Tubarão capitalista malvado, mas você tem o herói o cidadão comum, que é o herói, que consegue contra todas as coisas vencer o mal, certo? Então, o Tubarão dá uma própria análise, mas você já começa a ver ali nos anos 70, da partida do Steven Spielberg e o George Lucas está dentro desse mesmo movimento, uma jornada em direção à mudança disso. Ao mesmo tempo, o George Lucas ele tem em vista o cinema do Akira Kurosawa. E no cinema do Akira Kurosawa bebeu muito, o diretor japonês bebeu muito dos filmes de samurai dele, beberam muito da Shakespeare, Dostoiévski. Então tem uma certa figura do herói trágico cristão que ele está lutando contra perder a sua própria alma e ele precisa tentar salvar de algum modo essa alma. Então esse drama está presente, mesmo que o Akira Kurosawa não fosse cristão,
está presente isso. O Toshiro Mifune, que era ator do Akira Kurosawa, era cristão. As referências bibliográficas, então ele às vezes quer fazer uma versão secularizada desses padrões simbólicos da literatura cristã, mas de uma maneira alterada. Então o Akira Kurosawa tem isso em mente, e isso passa fortemente como influência pro George Lucas, evidentemente. Aliás, o Akira Kurosawa já tinha sido muito influenciado pela estrutura da jornada do paladino que o John Ford tinha inserido nos filmes de faroeste. Então os filmes de samurai, eles têm disso também, certo? Tem essa coisa da honra, tem uma coisa da ordem colocada. Então é forte a conexão entre o guerreiro, isso é visível, sei lá, em Sete Samurais e em outros. O guerreiro, ele precisa estar conectado à honra e à ordem e à harmonia natural para que o guerreiro possa prosperar. Vários filmes, Kagemusha é assim, quando o guerreiro se afasta, né, do seu papel, as coisas se degeneram e se desequilibram. Então você tem esse simbolismo no Akira Kurosawa. O George Lucas, obviamente, vai ser também muito influenciado por isso. Então, o George Lucas tem todos esses padrões. Quando ele vai formular a figura do Jedi, então, perfeito, o Luke Skywalker tá lá no planeta, tem lá 2 sóis, ele bebe leite azul, tem lá uma vaca, tal, não sei o quê. Tem uma tragédia, a família dele morre, isso leva aí ele a ter que sair daquela zona de conforto, mas tem o mestre que o guia. E esse é uma chave da coisa, certo? O mestre como condutor, que é um padrão que já tem no simbolismo da Idade Média, é um padrão que é bem recorrente, porque você tem a figura de que a sabedoria, você precisa ter acesso à sabedoria. E a sabedoria precisa ser passada por alguém que tenha a cultivado ao longo do tempo. Aqui já aparece o primeiro padrão simbólico, que é um pouco hostil para essa fase que nós estamos atual, certo? Esse progressismo atual que já não quer não quer considerar esse fator de que ao longo de muitos anos existe uma tradição que precisa ser passada. E a figura do Obi-Wan representa isso. Fora isso, para além de uma tradição, existe, e aqui é um dos pontos centrais, né? Você precisa de ordem, você precisa cultivar a virtude, você precisa de estabilidade para crescer. Para ser aquilo, para atender a sua vocação, você precisa desenvolver uma série de habilidades, uma série de virtudes. E isso vem com esforço. No mundo atual, existe a noção de que você tem que tirar o esforço. Você não pode ter esse esforço para obter as coisas. As coisas vêm de graça, certo? Basta para que elas venham que você seja de um grupo. Qualquer pessoa, especialmente os marginalizados, tem essa graça, tem esse potencial. E são as estruturas externas que os atrapalham para que eles tenham isso. Não é uma luta de que todas as pessoas precisam empreender. Cada pessoa precisa fazer uma jornada. É algo que é externa, o que impede. Se eu tirar o externo, daí eu prospero. Não é assim que é colocado no Star Wars original. No Star Wars original, o Luke precisa fazer o quê? Aprender com o mestre, treinar e abrir mão do seu próprio orgulho, abolir a sua carapaça que atrapalha para isso. Então ele tem que fazer um treinamento. A figura do sabre é extremamente simbólica, certo? Porque o sabre, ele é a união da virtude marcial com a parte religiosa, ou seja, a parte religiosa é busca da ordem, harmonia com a natureza, que é o ponto da força. Embora, claro, tem alguma coisa meio nova era, meio mágica de manipular as coisas, então esse é um lado um pouco peculiar da coisa, mas de qualquer modo é ordem, o que está sendo simbolizado, e o sabre, ele é a arma elegante, e essa parte da elegância é fundamental, é simbolicamente importante, porque os brutos lutam com, e aqui é um aspecto negativo da modernidade, os brutos lutam com lasers, com metralhadoras, enquanto a elegância, o passado, essa figura templária mesmo, é uma ordem militar religiosa. Os Jedi, como, sei lá, na história europeia, eram tão importantes, certo? Eles são isso, uma ordem militar religiosa. A arma tem que ser tão elegante quanto o espírito. Então isso tem simbolizado. Por isso também a atratividade tão grande do sabre de luz. Não é porque ele brilha, certo? Porque brilhar faz um barulho. Brilhar e fazer barulho, qualquer coisa brilha e faz barulho. Os neons brilham e faz barulho. Uma propaganda qualquer brilha e faz barulho. Isso não é o problema. O problema o que está em questão é a elegância. Quando a pessoa lá, o cara se veste de Jedi, pega o sabre, o que ele está querendo é emular a elegância, a graça de ser um guerreiro. Então isso que é uma coisa que é muito perdida hoje, certo?
Por isso também a necessidade de substituir sempre, nos filmes novos tem isso, então algumas características. A Rey, visivelmente, já falaram que ela é uma Mary Sue, que é um personagem... Basicamente, ela não tem que desenvolver as habilidades dela. Ela não passa pelo treinamento, ela não tem uma mestra. Eles inserem como mestra a Princesa Leia no final, porque também ia ficar muito absurdo se não tivesse, mas é muito grosseira a forma como é inserida. Então, assim, ela não tem essa figura do sábio que conduz. Inclusive, o Luke era pra ser o desconstruído, deixa o passado morrer, joga o sabre, está na hora da Ordem Jedi acabar. Então, o símbolo do encontrar a Ordem renuncia à Ordem, porque a Ordem tinha seus vícios, logo, o que é melhor fazer? Jogar fora todo o edifício da Ordem, vamos acabar com a Ordem, porque já que tem vícios, mas os vícios sempre foram parte do negócio, esse nunca foi o problema, mas aquela jornada da Rey na ilha já é a prova, certo? O modo como ela é treinada já é a prova de que há um elemento subversivo, por isso que eu tenho que substituir o feminino pelo masculino, por quê? O masculino tradicionalmente é associado à luta, guerra, belicosidade. Se eu tiro o masculino, essa parte da luta, da belicosidade, ela é evidentemente atenuada simbolicamente falando. Por isso também não é só uma questão, é a ideologia progressista do dia. Sim, perfeito, mas existe um caráter simbólico por trás dessa substituição. Por isso que eu tenho que trocar a Almirante Holdo, ela tem que ter um papel proeminente, ela que sacrifica, ela que vai conduzir as coisas, apesar de terem preconceito com ela. A Rey precisa ser a protagonista, não pode ser os outros, ela tem que não ter grandes mestres, a Princesa Leia tem que substituir o Luke tem que estar meio perdido, então você tem que ter essa mudança, certo? Substituição do feminino pelo masculino faz parte da mudança simbólica que estão querendo empreender no próprio Star Wars. E na jornada do herói, você tem também a relação com o pai, certo? Que é complicada. O meu pai me traiu, então eu tenho a inversão da ordem. O Darth Vader, ele não é à toa que ele é pai do Luke. Isso é simbolicamente importante porque é a figura da ordem que traiu, certo? Então, a ordem... Aí que está a questão, não é? Tem referência a regimes totalitários. Sim, obviamente tem. Mas o ponto é, a ordem me traiu. Essa é a visão do Império, certo? Eram aquelas pessoas que deveriam zelar pelo bem. O Palpatine era o cara que zelava pelo bem. O Darth Vader era o guerreiro do bem. O Anakin era um herói Jedi. Então são aqueles discípulos da ordem que me traíram. E essa figura do pai que trai, ela é muito impactante. Ela é um dos símbolos maiores. Porque é a ordem falsa. Então eu preciso restaurar a ordem. Na medida em que o Luke vai passando a sua jornada, o que é restaurar a ordem? A princípio parece que é ir lá e matar o pai, certo? Matar o pai. Só que matar o pai é o pecado original explicitamente colocado. É a subversão da ordem. É eu destruir. É realmente o patricídio é o começo da destruição do Ocidente. Isso aí já tem. Esse tema tem lá no próprio Édipo, certo? Matar o pai é o começo da abolição da ordem total. Então não é isso que o Luke vai fazer. Aí é o outro problema, outro padrão simbólico que tem que ser abolido. A figura, eu preciso substituir o masculino, e ao substituir o masculino, precisa morrer o pai. Então o Palpatine, que é a ordem traidora, é o pai da Rey, certo? Então o Palpatine precisa o quê? Morrer. É diferente, certo? Ele precisa cessar de existir. É distinto, porque o Luke... ele precisa fazer outra coisa, ele precisa converter o pai. O retorno do Jedi, que é o retorno da ordem, ele envolve a conversão da figura paterna. Ele não é algo que simplesmente vem com... matá-lo significaria, de algum modo, fazer parte da subversão da ordem. Esse é um dos padrões simbólicos mais encantadores dos filmes, que ele precisa, de fato, converter o pai. E é o que ele faz. Ao final das contas, ele converte o pai e... o Anakin, cumprindo a profecia de uma maneira muito peculiar, ele se converte e ele acaba com o Imperador e ele destrói o Sith e a Ordem é restaurada. E isso da Ordem ser restaurada é importante porque existe uma coisa nos filmes novos que é muito fake, certo? Que é assim, visivelmente, esse lado progressista tomou o poder. É óbvio, isso é evidente nas leis, na mudança ocidental. Que esse lado progressista ter tomado o poder... agora eu sou a resistência. Mas como que você é a resistência? Mas você tomou o poder, mas a história não está partindo do ponto que deveria ter partido, mas é porque é do mindset da coisa, certo? Se você não
se você não tem essa constante ser o rebelde, esse ser o rebelde, ser constantemente recolocado, a estrutura narrativa que se quer passar morreria. Sendo que no Star Wars original você tem, por exemplo, nas prequels, nos filmes que antecedem, o problema dos Jedi estarem no poder. E qual é o drama disso? Ou seja, o próprio George Lucas se sentiu bem confortável expressando simbolicamente o Jedi no poder e os problemas que isso tinha. Então, ele não tinha necessidade de fazer sempre a resistência da resistência da resistência. Isso é simplesmente uma pobreza narrativa tremenda, certo? Então, na medida em que eu preciso substituir o masculino pelo feminino, eu preciso tirar esse aspecto belicoso, então a Ordem Jedi precisa de algum modo morrer ou virar outra coisa, então são só livros, o importante são as pessoas, queimem os livros, queima a tradição, portanto, simbolicamente é isso, quando você queima os livros, você queima a tradição, certo? E a falta da jornada do engrandecimento é simbolicamente muito impactante, né? Então, os símbolos de decadência pessoal eles são substituídos por decadência externa. Por exemplo, uma das partes mais impactantes do Star Wars tradicional do George Lucas é, na verdade, das prequels do terceiro, que é um dos melhores filmes, que é a queda do Anakin. Certo, as prequels são piores que os originais, mas a queda do Anakin é muito bem feita. É um dos melhores filmes e basicamente conta como que ele perde a própria alma. Porque ele quer... E aí é muito o pecado original. Ele quer ser o senhor da vida, certo? Então ele é bem o Gênesis mesmo. Ele quer pegar a árvore do fruto proibido e ser o senhor da vida. Isso faz cair, certo? Então isso o torna um traidor até o ponto que ele mata as crianças. Então matar as crianças simbolicamente... E veja, nossa sociedade tem disso, certo? Você matar as crianças é você matar de vez a inocência e a pureza e a geração da vida. Então ele mata a geração da vida, ele mata o futuro para ser o senhor de um presente deturpado que ele está querendo preservar. Então, a relação, o Obi-Wan permanece com o princípio de ordem em todas as partes, então ele aconselha ele a não ter realmente de um lado ele é misericordioso, ele não detona ele por causa do relacionamento, mas ele alerta ele sobre os perigos daquilo e aqueles perigos vão se realizar. Então, quando tem o confronto do Anakin com o Obi-Wan, abstraindo que assim, eu sou democracia, você não é? Sim, mas essa é a parte mais tola, na verdade, da troca. Porque o ponto não é que o Obi-Wan é a democracia, o Anakin é a tirania. Esse ponto é o mais simplório, que o George Lucas tenha colocado isso só empobrece o diálogo. O ponto dramático, na verdade, é que o Obi-Wan, no confronto dele com o Anakin, ele simboliza o quê? Ele simboliza simplesmente que a ordem, aquilo que o Anakin deveria ter sido e não foi. Quando a gente passa para os filmes novos, esse padrão simbólico morre, de certo modo, porque as estruturas são externas. É o cassino é mal, né? Então, o problema não é você, o problema não é o Kylo Ren exatamente, ele se perdeu, claro, mas o problema é a estrutura, essa estrutura externa que está conduzindo ele, você está forçando uma nova ordem, está forçando uma outra... É o Snoke que está ali por trás. Então, Kylo Ren, ele se perdeu, mas a culpa não é 100% dele. Tem estruturas externas que estão colocando... É o Palpatine que está botando vozes na cabeça dele. Então, você, de certo modo, tem uma coisa que tira a culpabilidade pessoal e coloca em estruturas externas. Isso é um padrão extremamente recorrente nos filmes novos, certo? Então, o Poe é outro personagem. O Poe é excessivo, certo? É muito belicoso. Isso aí tem que ser retirado, certo? Mas não é também culpa do Poe, é simplesmente que ele é retrógrado. Ele simplesmente não está de acordo com as novas estruturas. Tal. Então, visivelmente, esse padrão foi ser... tentaram passar isso, ficou ridículo. Inclusive, a própria estrutura narrativa... Né, quando chega no 9, daí é bizarra, porque daí o Palpatine está vivo, os caras foram no letreiro, daí realmente já mostra a esterilidade completa. O primeiro filme da trilogia é a cópia do primeiro filme da trilogia original, que já mostra. A pior termo, a nostalgia na verdade para mim é uma coisa boa, só que aí o pior tipo de nostalgia é realmente a farsa, a repetição fársica do original, embora ainda seja o melhor da trilogia nova. O primeiro filme já mostra como a esterilidade criativa. Daí depois fala, então beleza, já que a gente é estéril criativamente, vamos subverter tudo. Daí quando tenta subverter tudo, fica pior ainda. E aí no terceiro fala, não, a gente subverteu demais, vamos agora tentar voltar com algumas estruturas tradicionais, porque o problema é que os fãs mesmo, o que eles queriam ver é a trilogia original. Então o problema é que eles não gostam
da nossa subversão, porque eles estão apegados ao passado. Não tem nada a ver com isso. Os caras não entenderam porcaria nenhuma. A estrutura simbólica da jornada do herói não tem nada a ver com simplesmente ser apegado ao passado. É uma estrutura universal. Ela transcende a noção simplesmente de você estar apegado ao passado. É muito mais profundo que isso. Então, basicamente, em resumo, por que mataram Star Wars? Por que tiveram que matar todos os padrões? Bom, fundamentalmente porque... aliás, sobreviveu interessante isso, né? No filme do Han Solo, você vê claramente uma coisa. É o único... Porque o Han Solo visivelmente é o caos arrependido. O caos que tem que se ordenar. Esse é o personagem visível. O malandro que tem que aprende a casar, então casa com a princesa Leia. O malandro que se redime. Esse símbolo sobrevive. Interessante que ele foi um dos únicos. Daí o personagem que as pessoas têm mais empatia, mais sofreram foi a morte do Han Solo, porque foi o último. Mas a morte dele representa o fim do último símbolo que ainda não poderia morrer, que é o seguinte. Num mundo caótico, num mundo de malandros, e se esses malandros se redimissem? Não. Eles vão morrer, talvez redimidos, mas mortos. Então, o último símbolo remanescente de uma época passada seria esse. A subversão do Luke Skywalker daí realmente é pra enterrar tudo, certo? Mas basicamente você tem isso. Por que tem que matar? Por que o Star Wars novo mata o tradicional? Porque a estrutura de luta do bem contra o mal precisa morrer, precisa ser cinza, precisa ser mesclado, ou mal tem estruturas externas, não é pessoal, não é a luta pela vitória pessoal. Eu preciso substituir a noção de união, de virtude com ordem, e portanto de uma ordem militar religiosa, aí é o ápice, precisa ser totalmente subvertida, ela não pode ser levada em consideração. Ao mesmo tempo, eu preciso substituir o masculino pelo feminino, que é outra trope, né? Outra estrutura que está sendo colocada. E ao mesmo tempo eu preciso matar a noção de que existe uma redenção. Não é à toa que o mestre Yoda, longe de ser um mestre sábio com as suas dificuldades, como aquele que conduz a pessoa para realizar o seu potencial interior, que é extremamente austero, né? Ele vive na mata. É uma austeridade que foi perdida, certo? E a austeridade fica forçada nos filmes novos, mas aí ele aparece só como aquele que queima o passado. Então, né, nunca foi essa a finalidade da coisa. Então, a figura do mestre ela precisa ser abolida, certo? O Obi-Wan, notoriamente, não aparece. Aí eu não me lembro, acho que ele aparece só uma cena, talvez no último filme, uma cena breve. Mas assim, ele tá ausente no geral. E claro, porque o Obi-Wan ele está em todos os filmes, então ele basicamente representa a manutenção da ordem, a estabilidade, o lugar comum. Ele é o Kagemusha do Akira Kurosawa, um Toshiro Mifune. Ele tem a função de trazer estabilidade para aquele que assiste, certo? Que ele veja que há uma continuidade. Então ele está ausente. Então eu preciso matar toda a figura do mestre. E, portanto, então, com tudo isso, eu desconstruo o Star Wars original. Então, embora o Star Wars original tivesse já um viés meio progressista, uma coisa meio nova era, uma coisa assim, ele tem várias estruturas simbólicas que precisam ser destruídas para que essa nova narrativa, uma narrativa, francamente, muito pior construída, possa nascer. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e... procurem meu site, que vai estar na descrição, os links, né, vão estar na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos.